Antônio Mentor, candidato pelo PT à Prefeitura de Americana, encerra a série de sabatinas promovida pelo Grupo Liberal. Antônio Mentor de Melo Sobrinho tem 62 anos, está no 4º mandato como deputado estadual e disputa pela 4ª vez a Prefeitura de Americana. Nesta eleição, o Mentor concorre ao lado da candidata à vice, Heloísa Tebaldi, também do PT. Olá, Mentor, muito obrigado pela sua presença. Eu que quero agradecer, parabenizar o Grupo Liberal por essa iniciativa que contribui de maneira significativa com o esclarecimento da população e é um ambiente democrático e que, sem dúvida nenhuma, é assim que se faz cidadania, participando da discussão, debatendo com as pessoas e trazendo as suas opiniões. Eleito prefeito, que medida o senhor considera necessária que seja tomada de imediato em Americana? O ponto fundamental da administração municipal hoje, no meu governo, será a saúde. E a primeira medida vai ser a contratação de médicos especialistas para que a população possa ser atendida na hora certa, na hora da necessidade, não marcando consultas para daqui 6 meses, 8 meses, 9 meses. Nós vamos ter médicos contratados imediatamente para atender a necessidade da população. Bom, já que o assunto é saúde, o Leonardo complementa. O senhor pretende manter, candidato, o sistema de contratos de gestão com organizações sociais para o gerenciamento das unidades de saúde do município? Eu penso que a saúde pública é uma ação tão importante nas políticas públicas do município, Leonardo, que ela tem que ser exercida diretamente pelo município, gerenciada diretamente pelo município. A qualidade dos serviços tem que ter o acompanhamento direto do município. E como prefeito eu vou fazer isso. Nós vamos ter uma gestão plena, como já existe aqui em Americana, no Sistema Único de Saúde, mas dirigida e coordenada, gerenciada diretamente pelo prefeito e por sua equipe. O projeto de ampliação do Hospital Municipal, falando ainda de saúde, Dr. Valdemar Tebaldi, foi orçado em 15 milhões e 800 mil reais. Até o momento, o governo do estado já repassou 12 milhões para a obra. E a obra que deveria ter sido entregue há 1 ano ainda não foi concluída. Eu queria saber que, caso eleito, em quanto tempo o senhor acredita que será possível concluir essa obra e se haverá recursos para equipamento e contratações de pessoal? Esse é o exemplo típico da prioridade estabelecida pelo atual governo, que não é a saúde. O prefeito preferiu iluminar a Avenida Brasil do que terminar o Hospital Municipal. Essa é a escala de prioridade que foi estabelecida pelo atual governo. Eu penso que essa inversão na prioridade é, sem dúvida nenhuma, uma medida do nosso governo no primeiro dia. Nós vamos inverter a prioridade, a importância da saúde vai estar colocada no topo das medidas que nós vamos adotar aqui em Americana. Terminar o Hospital Municipal, essa ampliação, que na verdade ela precisa até ser melhor esclarecida, porque a ampliação das vagas e dos leitos do hospital realmente vai se dar apenas no espaço em que hoje está colocado o pronto-socorro. Porque o pronto-socorro vai para o prédio novo, o Hospital André Luiz vai para o prédio novo, o núcleo de especialidades vai para o prédio novo e transferido do local onde eles estão estabelecidos hoje. Dinheiro para fazer isso, sem dúvida nenhuma, deveria... Não, já foram gastos 12 milhões e a empreiteira deixou de realizar os serviços que deveria ter realizado por falta de pagamento. Também esta, né? Entre outras empresas que pararam também por falta de pagamento de realizar as suas obras. Mas nós vamos fazer isso como prioridade, nós vamos chamar a empresa para discutir novamente o contrato, vamos pagar o que é devido e vamos realizar a obra. Se nós tivermos alguma dificuldade financeira aqui, nós vamos nos socorrer a Brasília. Vou conversar com o ministro Alexandre Padilha, vou conversar com a presidente Dilma e vamos trazer os recursos necessários para completar a obra, equipar e botar para funcionar aquele espaço tão fundamental para a população de Americana. Candidato, diretamente, quanto tempo o senhor acredita no primeiro ano, no segundo ano? No primeiro dia nós vamos fazer isso, não é no primeiro ano. Vamos fazer isso no primeiro dia, tomar as medidas necessárias para completar essa obra no primeiro dia. Será uma prioridade absoluta na nossa gestão a complementação da obra do Hospital Municipal. Bom, Reginaldo agora aborda transporte. O senhor falou agora de conversa para resolver o problema do Hospital Municipal. Também seria nessa linha a questão da conversa, o diálogo para resolver a questão
dessa polêmica do transporte coletivo, da integração, o valor da tarifa que não está definido, enfim, integração que ainda não existe, que está no papel, que se arrasta há muito tempo. Né? Reginaldo, o meu governo será um governo democrático, um governo que respeita as opiniões, um governo que se submete às críticas e que dialoga com os mais amplos setores da sociedade, tanto aqueles que nos apoiam, quanto aqueles que não nos apoiam também. Porque a crítica muitas vezes constrói mais do que um elogio. Portanto, nós vamos ouvir sim quais são as alternativas que nós temos, defendendo sempre o interesse da população. E na questão do transporte, o modelo que nós vamos utilizar é o bilhete único, muito bem sucedido em todos os locais onde ele já foi implantado, trazendo economia, rapidez e agilidade no transporte coletivo da cidade. Portanto, a construção do terminal dupla face é uma proposta, inclusive nós vamos apresentar nos próximos dias, uma maquete eletrônica do terminal dupla face, para que as pessoas possam conhecer como é que nós vamos fazer do lado esse terminal? Do lado da rua Carioba, um terminal onde os ônibus que vêm daquela parte da cidade possam trazer os seus passageiros. Aqueles que quiserem passar para o lado do Antônio Lobo vão ter uma passagem aérea com escada rolante, uma coisa moderna, e poderão passar para o lado da Antônio Lobo. E o inverso também. Os ônibus que vêm deste lado aqui da cidade vão terminar o seu trajeto na rua Antônio Lobo, de modo que não haja esse trânsito que existe hoje, Amadeu Elias, Viaduto Centenário, todos os ônibus fazendo essa passagem desnecessária e que altera o tempo e altera o custo e engarrafa o nosso trânsito. Essa medida com certeza vai trazer grandes benefícios aí para a população. Ainda na questão do transporte, no seu programa de rádio e TV, você está abordando, se não me engano o nome, uma questão de recapeamento total, recapeamento frequente. Como que se daria isso? É o recapeamento continuado. A Americana tem uma usina de produção de asfalto quente que está desativada, que foi sucateada e nós vamos recuperar. Porque na época em que eu fui secretário de governo do prefeito Tebaldi, nós utilizávamos essa usina de asfalto para fazer o recapeamento continuado na cidade. Sempre, nós temos hoje 160 quilômetros de vias públicas em Americana, ruas e avenidas, e um planejamento para que essas vias sejam periodicamente recuperadas, com asfalto de qualidade. Asfalto quente e que, sem dúvida nenhuma, tem uma durabilidade muito maior. E com esse planejamento, nós vamos estabelecer asfalto novo para toda a cidade. Ainda ao trânsito, a atual administração pintou muitas ruas, sinalizou muitas delas, criou inclusive o polêmico Stop 4. Que obras o senhor considera necessárias e possíveis de serem realizadas para melhorar o trânsito na cidade? Nós temos um conjunto de obras que nós estamos incluindo no nosso programa de governo. E obras que garantam a mobilidade na cidade. A mobilidade a gente fala de transporte e também nós falamos dos veículos individuais que também são utilizados em grande medida na nossa cidade. Que obras são essas? Nós vamos concluir a alça do viaduto João Batista Romano. 2, nós vamos estender a Avenida Bandeirantes, que termina ali no Prédio da Gama, e fazer a segunda pista até a SP 304. 3, nós vamos concluir o projeto que já estava em andamento quando eu fui secretário de governo, de duplicação da Nicolau Abdala, com um convênio entre a prefeitura, à época era a Ripaz, hoje é a Suzano. Nós vamos chamar a Suzano para conversar sobre isso e vamos conversar com as outras indústrias também que se utilizam daquela via com cargas muito pesadas. O terminal dupla face é outra medida também que certamente vai ajudar e contribuir para garantir um fluxo mais adequado. Nós estamos estudando duas passagens entre o Parque das Nações e o Parque Gramado, para que possa desafogar o trânsito da Avenida da Amizade. Uma por esse caminho através do Parque das Nações e outra pela Avenida São Jerônimo, que vai terminar no Jardim da Paz. Falta só um trecho ali para asfaltar, iluminar e deixar à disposição da população. Então, essas obras que, do ponto de vista da mobilidade urbana, nós vamos executar. E vamos completar as obras que estão paradas, especialmente as obras que têm esse cunho social. Nós temos 2 creches paralisadas por falta de pagamento das empreiteiras.
Nós temos uma unidade de pronto atendimento aqui no São José, parada também, inexplicavelmente, há 1 ano e meio. Então, as creches, os postos médicos, a UPA, o posto médico do Jaguari, inexplicavelmente parado. Né? Enquanto se gasta uma fortuna em publicidade, uma publicidade autopromocional, não é uma publicidade republicana, de informação, ao contrário. 37 milhões de reais seriam suficientes para terminar o Hospital Municipal, postos médicos, as 2 creches que estão paradas, a unidade de pronto atendimento e, sem dúvida nenhuma, botar para funcionar esse sistema, essa rede de proteção social que eu penso que a Americana precisa ter e ter em condições com qualidade nos serviços. Participação agora da jornalista Aline Macaco. Candidato, 2 obras que estavam previstas no Parque da Drenagem não foram executadas. São a do Córrego Pailes e também do Ribeirão Quilombo. E no Córrego São Manuel e no Córrego do Parque não foram completas, né? Como é que o senhor avalia a ausência dessas obras para a questão das enchentes, né, para o combate às enchentes na cidade, e como resolver essa questão, já que as verbas liberadas pelo governo federal estão embargadas? De novo, a inversão de prioridade. Enquanto o PAC e o governo federal indicaram recursos para cá, para a Americana, para obras estruturantes, obras de drenagem, combate às enchentes e recuperação das margens do Ribeirão Quilombo e do próprio leito do Ribeirão Quilombo, que hoje ele está assoreado por esgoto. Não está assoreado porque por outro tipo de material, é esgoto puro, o que reflete no odor que ele exala para toda aquela região. Portanto, mais uma vez, essa inversão que o governo municipal estabeleceu trouxe grandes prejuízos para a população de Americana. Na verdade, o que se buscou, e eu participei do esforço para conquistar esses recursos para a cidade. Eram 62 milhões para fazermos 4 obras que custariam 75 milhões. 13 milhões a prefeitura, 62 milhões o BNDES ia financiar a juros baixíssimos, com uma carência enorme, enfim, em condições muito especiais, para fazer a necessária obra do Córrego do São Manuel, que hoje foi feita com um erro grave de engenharia. A recuperação e a canalização do Córrego do Pailes. A implantação do Parque Linear do Ribeirão Quilombo, que cruza a nossa cidade de ponta a ponta. É uma coisa fundamental para nós. Temos um lugar adequado, urbanizado, para receber as pessoas que quiserem se utilizar dele. E a 4ª obra, a drenagem do Córrego do Parque, que tinha que ter começado lá no Jardim Brasília, na SP-304, e vindo para cá. Lamentavelmente, nada disso foi feito adequadamente e se optou pelo embelezamento em detrimento da necessária obra estruturante de drenagem no município. Como é que o senhor pretende resolver isso e liberar essas obras que estão embargadas hoje? Essa verba que está embargada hoje? Não, ela não está embargada. O repasse está suspenso porque houve um desvio na finalidade. Então o BNDES e o Ministério das Cidades determinou a suspensão dos repasses que haviam sido feitos na ordem de quase 30 milhões de reais, 27 milhões de reais, e o restante, os 25 milhões restantes foram suspensos. Portanto, eles ainda serão disponibilizados para o município, desde que o município cumpra aquela finalidade para a qual o recurso foi estabelecido. E aí, com esses 25 milhões, nós vamos retomar a obra do Córrego do São Manuel, vamos retomar a obra, nós vamos iniciar a obra do Córrego do Pailes e vamos iniciar também a obra do Ribeirão Quilombo, que até desagradável a gente falar aqui que ela não foi realizada por causa da chamada febre maculosa, né? É uma desculpa tão esfarrapada que é só rindo mesmo, né? Então, como é que o senhor pretende lidar com essa questão da inadimplência da prefeitura e, ao mesmo tempo, manter as promessas e cumpri-las? Primeiro porque os compromissos que nós estamos assumindo não são compromissos que impliquem em investimentos vultosos. Nós, primeiramente, vamos estabelecer qualidade nos serviços públicos, na área da saúde, da educação, e essas medidas não implicam em grandes investimentos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós sabemos que nós vamos ter aí um valor enorme de restos a pagar, que não foram cumpridos por essa administração,
Nós vamos ter que lidar com isso. De que maneira? Primeiro, fazendo uma administração austera, dura. Vamos respeitar cada centavo que entrar nos cofres do município. Isso em primeiro lugar. E isso vai ter como resultado, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de honrar todos os compromissos que foram assumidos em nome de Americana. Não foi em nome do prefeito que esses compromissos foram assumidos. Foram assumidos em nome da nossa cidade. E nós não vamos fazer um papel feio perante os nossos fornecedores. Nós vamos honrar esses compromissos. De que maneira? Vamos chamar para dialogar, para negociar. Vamos esticar o perfil da dívida. Vamos negociar com cada um dos fornecedores e demonstrar a nossa vontade em honrar os compromissos, mas honrar de modo que não prejudique o nosso município. Vamos estabelecer um prazo mais longo. E terceira medida, aí eu vou me valer da minha história, da minha vida, dos meus compromissos com o governo da presidente Dilma, com seus ministros. Eu vou para Brasília, sim, e nós vamos buscar recursos para ajudar a Americana a sair dessa situação dificílima que nós nos encontramos hoje em relação à questão financeira. Mas nós vamos honrar os compromissos, vamos terminar as obras e vamos pagar aquilo que for devido, aquilo que for justo, nós vamos pagar todos os fornecedores. Educação. A Americana ainda está sujeita, candidato, à aplicação de multas por não conseguir atender, o que você falou agora há pouco, a demanda das creches. É possível construir unidades nesse mesmo ritmo da demanda e como que o senhor pretende fazer isso? Olha, a Americana tem uma receita este ano prevista em torno de 600 milhões de reais. Vamos atingir os 600 milhões de reais, não na previsão orçamentária, mas no caixa real. 25% disso são 150 milhões de reais. Esse dinheiro bem aplicado é suficiente para garantir qualidade na educação, ampliação das vagas das creches e, principalmente, a ampliação do horário de atendimento das creches, que essa é a nossa proposta. Nós vamos alterar o horário de funcionamento das creches, que hoje funcionam num horário que é incompatível com o tempo que as pessoas têm que trabalhar. A pai, mãe, trabalham das 7 da manhã às 5 da tarde, na melhor das hipóteses. Como é que a creche pode funcionar das 7 às 5 também? A mãe e o pai têm que buscar a criança antes das 5 horas da tarde, ele não saiu do serviço ainda, não dá tempo de fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar o horário da creche, que vai funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas por dia. Para quê? Para atender a necessidade da família, né? Atender a necessidade do horário de trabalho do pai e da mãe. E vai trabalhar durante 12 meses por ano, de janeiro até dezembro. Hoje há uma parada no mês de julho e o recesso nas férias de janeiro. Nós vamos montar uma possibilidade de atender as férias de janeiro para os profissionais e vamos fazer as colônias de férias para atender as crianças. Não haverá prejuízo para nenhum funcionário da educação em Americana. Por quê? Porque nós vamos criar a terceira turma, vamos criar o terceiro turno. Hoje, os profissionais trabalham durante 6 horas, com crianças 5 horas e tem 1 hora de atividade. Com a ampliação da equipe, os profissionais vão trabalhar 4 horas com as crianças e 2 horas em atividade. Nessas 2 horas, nós vamos fazer cursos para que os profissionais possam se atualizar continuadamente e se qualificar cada vez mais para atender a sua função. De modo que vai ser um jogo do ganha-ganha. Ganham as famílias, ganham as crianças e ganham os profissionais da educação. Essa questão que o senhor falou de 12 horas por dia, né? 12 meses por ano, sem extrapolar o limite, é justamente trabalhando nesse sentido, porque há previsão aí, a lei de responsabilidade fiscal, que tem que ter esse cuidado. O senhor acha que não vai ter necessário contratar mais gastos? Vai ser necessário reduzir o número de funcionários contratados em cargos comissionados, que é um verdadeiro absurdo se ter essa quantidade de funcionários contratados pela canetada. Nós vamos fazer concurso público, nós vamos admitir que nos cargos de gerência, nos cargos de chefia, nós possamos usar esses servidores públicos concursados para ocupar esses espaços, valorizando o servidor, e vamos reduzir ao máximo o número de funcionários comissionados. Pretende dar continuidade ao processo de municipalização das escolas estaduais? O processo de municipalização esbarra num problema gravíssimo. Com quem
vão estar relacionados os servidores da educação no estado de São Paulo e que vão trabalhar na educação municipalizada. Nós tivemos uma experiência muito complexa e dramática para os trabalhadores da saúde, quando houve a municipalização, isso há muitos anos atrás. E esses servidores da saúde que trabalhavam para o Estado e foram municipalizados, trabalhadores da saúde que trabalhavam para a União e foram municipalizados, eles tiveram uma isonomia dos seus salários aos servidores do município, porém, quando se aposentam, eles voltam a receber o salário base da categoria no seu vínculo com o Estado ou com a União. E isso é um desastre para a categoria. Então, enquanto o governo do Estado não resolver esta questão do vínculo dos profissionais da educação na municipalização, nós não vamos tratar disso. Nós vamos qualificar os nossos profissionais, vamos ampliar a rede de CIEPs da cidade, porque eu defendo a educação em período integral, com qualidade integral. Nós vamos ampliar o número de CIEPs e vamos garantir, isso é importante, e vamos garantir que o nosso jovem tenha atividade extra-classe. Hoje, nos 7 CIEPs, não há atividade extra-classe organizada. Nós temos que oferecer para a nossa criança atividades que ela goste de fazer, que ela sinta prazer em estar na escola. Isso é fundamental, para que ela se sinta motivada a ir e permanecer na escola. É teatro, é música, é dança, é a capoeira, é o esporte nas várias modalidades. Tudo isso vai fazer que a criança tenha vontade de estar na escola. É a informática, a internet. Hoje a criança se motiva. Por quê? Por ter informações através da internet. E isso é fundamental e nós vamos fazer. Ampliação do número de CIEPs para garantir vagas e esse processo de ampliação da atividade educacional em período integral, com qualidade integral. Falando da merenda, candidato, o município já passou por uma tentativa de terceirizar por parte esse serviço de merenda escolar. O senhor pretende fazer essa terceirização da merenda ou mantê-la com responsabilidade da própria prefeitura? De novo, eu vou repetir o que eu disse em relação à saúde. Eu penso que existem algumas ações, alguns serviços públicos que são tão importantes, mas tão fundamentais, que nós não podemos transferir para ninguém. Nós temos que assumir a responsabilidade integralmente. E a merenda, a alimentação, a nutrição representa um passo na direção da saúde, do futuro das crianças. Eu mesmo fiz uma lei para controlar a venda de alimentos nas cantinas das escolas, para combater a obesidade mórbida, a diabetes, problemas ortopédicos. Por quê? Porque as crianças, comendo um monte de porcaritos, aqueles saquinhos de porcaritos, acabam se contaminando pela propaganda, etc., e se alimentando mal. Merenda escolar tem que ter o acompanhamento diário. Não é pão com salsicha que nós vamos oferecer, não. Vamos oferecer uma nutrição adequada, balanceada, que visa o futuro da criança. Não é só encher a barriga, não. Tem que visar o futuro da criança, o seu desenvolvimento físico e, portanto, nós vamos fazer isso diretamente. Candidato, antes de passarmos para outro assunto, o senhor tocou na questão dos comissionados. Qual o número ideal que o senhor considera para a Americana? O necessário, nenhum a mais. O necessário, nenhum a mais. Nada de funcionários por apadrinhamento político, por indicação de A, de B, nada disso. Nós vamos fazer uma administração enxuta, mas do tamanho que for necessário para cumprir as obrigações da administração municipal. Então não dá para a gente falar num número. Dá para a gente dizer o seguinte, que com certeza absoluta, a nossa política em relação a cargos comissionados será a de determinar, o primeiro, a valorização dos servidores de carreira. Ocupar cargos com os funcionários de carreira. A segunda, uma análise técnica e uma análise política. Técnica para saber da capacitação do funcionário para exercer aquela função. E política por quê? Porque eu quero que ele tenha um compromisso com o meu programa. Eu quero que ele tenha compromisso com aquilo que nós determinamos na nossa proposta e nossos compromissos com a população. Então, serão esses os critérios que nós vamos adotar para formar a nossa equipe de governo. Se forem necessários 320, o senhor não dá problema nesse número. Olha, eu acho 300 um exagero, 200 um exagero. Eu não vou dizer em número agora, porque eu também não quero cometer
erro que outros já cometeram no passado, de dizer que vou trabalhar com 20, depois tem 200, tem 300, tem 400. Eu não vou cometer essa leviandade, mas você que está nos assistindo aqui agora pode ter certeza. Nós vamos fazer o número necessário e nenhum funcionário a mais. Reginaldo, agora sobre o DAI. Mentor, o Departamento de Água e Esgoto tem problemas hoje com relação à ineficiência da ET Carioba. Além disso, não trata totalmente, tem muitas multas com relação à CETESB. O saneamento básico é bastante complexo. Como resolver isso? Só com verba municipal ou com verba federal? Qual seria a sua meta nesse sentido? Reginaldo, eu trabalhei muito para que no PAC 2 nós obtivéssemos recursos também para obras estruturantes, discutir com o atual prefeito, no gabinete dele, quais seriam as prioridades do PAC 2. E a minha sugestão naquela ocasião foi esgoto da Praia dos Namorados, estação elevatória para enviar para a estação de tratamento da Praia Azul. 2. Nova captação de água. Gostaria que ela fosse no Jaguari, mas há uma dificuldade de outorga. Vamos fazer no Rio Piracicaba. O projeto já foi enviado para o Ministério das Cidades. E 3. A recuperação da ET Carioba, que hoje funciona com um índice de eficiência baixíssimo. Quando tem índice de eficiência, porque há denúncias, fartas denúncias de que o esgoto está passando por ali e caindo direto no Rio Piracicaba sem nenhum tratamento. Então, nós conseguimos a aprovação desses 3 projetos junto ao Ministério das Cidades, recursos a fundo perdido, na ordem de 32 milhões de reais, e, sem dúvida nenhuma, o compromisso que eu tenho com a cidade de Americana não é um compromisso com esse ou com aquele prefeito. Eu tenho compromisso com a cidade de Americana, e para a cidade de Americana eu trabalhei para que esses recursos fossem liberados, como nós fizemos no PAC 1 e fizemos no PAC 2, e se tiver outra possibilidade, vamos fazer novamente. E agora, mais que nunca, porque como deputado, Reginaldo, eu tenho compromissos com vários municípios. Como prefeito, eu quero me dedicar exclusivamente à Americana. E de novo vou repetir, vou usar a história política da minha vida. São 32 anos no mesmo partido. Fui coordenador da campanha da presidente Dilma aqui no estado de São Paulo. Conheço e tenho amizade com todos os ministros do seu governo. E vou fazer valer este prestígio para ajudar a minha cidade nos projetos sociais, nos projetos estruturantes, no pagamento da dívida, enfim. Eu vou me valer desse contato para que a gente possa resolver os problemas de Americana. O senhor disse agora há pouco o investimento numa nova estação de captação da água. Nós do Grupo Liberal estamos recebendo constantes reclamações da falta de água do município. Além de fazer uma nova captação, é claro que a rede do município é muito velha, é muito obsoleta. Esse trabalho demanda muito investimento. Como resolver isso, mentor? É dessa forma, é o mesmo caminho. Felizmente, o governo federal, o presidente Lula e da presidente Dilma, fez esta opção de investir em saneamento básico, água, esgoto, tratamento de esgoto, drenagem. São essas as obras que são financiadas por recursos do Orçamento Geral da União e dos agentes financeiros do governo federal. E é ali que nós vamos buscar os recursos. Agora, para buscar esses recursos, precisa ter 2 coisas. A primeira é vontade política de elaborar e apresentar os projetos. E a segunda, precisa ter trânsito, precisa ter contato, precisa saber como fazer e precisa ter idoneidade. Precisa ter idoneidade. Olha, nós vamos pegar o dinheiro para fazer esta obra e vamos realizar esta obra. Se a gente começar a fazer coisas que não constam no projeto, aí fica ruim. Né? Aí a gente perde credibilidade junto ao governo federal. Isso é que não pode acontecer. Do DAI de Americana com o DAI de Santa Bárbara, naquela questão do tratamento do esgoto na Estrada da Balsa. Como resolver isso aí? Como vai resolver o resto das coisas todas, Reginaldo? Vão ter que pagar. Tem compromisso assumido, o compromisso foi assumido em nome do município, tem que pagar. E temos que chamar o prefeito de Santa Bárbara e discutir com ele uma forma de alongar esse perfil da dívida. Nós vamos pagar o atual e mais um pouquinho por mês para fazer frente a essa carga que existe, né? Portanto, eu acho fundamental, queria só me referir aqui a uma questão que eu acho importante, dizer do pioneirismo de Americana nessas questões, na questão do saneamento. Americana foi uma das primeiras cidades do Brasil a construir estação de tratamento de esgoto.
prefeitos anteriores, o prefeito Tebaldi, o prefeito Carol, investiram fortemente em obras debaixo da terra. Nós temos essa história bonita que nós temos que recuperar e continuar fazendo. Não apenas iluminação, nós temos que agir também para recuperar a rede de distribuição de água da nossa cidade. Nós temos uma perda que pode chegar em algumas áreas a 50% da água tratada aqui em Americana. Nós temos que fazer ações para poder garantir a qualidade de vida do município. E temos que recuperar essa história de pioneirismo que a cidade de Americana teve. O primeiro asfalto no Brasil foi aqui em Americana. Uma das primeiras estações de tratamento de esgoto foi aqui em Americana. A obra do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, que levou o nome do seu precursor, né, que até é uma homenagem que eu quero fazer aqui à minha vice, a filha do prefeito Tebaldi, Heloísa Tebaldi, que é uma guerreira, tem lutado muito nessa campanha, e é o aval que nós temos que nos garante a realização dos compromissos sociais da administração Valdemar Tebaldi, recuperados para hoje, modernizados, é claro, mas nós temos que recuperar esse sentimento pioneiro que a Americana sempre teve. Habitação. O senhor, como defensor aí das bandeiras do governo do ex-prefeito Valdemar Tebaldi, tem a questão da habitação também. A Americana foi uma das pioneiras na questão dos mutirões. Hoje nós temos só um em andamento, parceria com o Coperteto, que está sofrendo atraso, está com problemas aí. O senhor pretende retomar esse sistema de mutirões na cidade? Olha, de novo, Aline, nós temos que recuperar a nossa escala de prioridades. O que é prioridade? Para nós, prioridade é saúde, educação, moradia, segurança pública, zeladoria da cidade. Então essas são as nossas prioridades. E a questão da habitação, que nos últimos anos tem sido relegada. Não há nenhum projeto que se valeu dos recursos federais, do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma coisa extraordinariamente positiva, que subsidia a construção de moradias de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos. Puxa vida, eu não consigo compreender, Aline, por que a Americana não se valeu dessa facilidade que existe hoje para angariar recursos e construir moradia aqui na cidade. Dizer que a Americana não tem espaço é falácia, não é verdade. Essa lenda de que a Americana é o terceiro menor município do estado de São Paulo, não é verdade isso. A Americana é um município médio, a Americana é maior, tem um território maior que Nova Odessa, tem um território muito maior do que Hortolândia, tem um território que equivale ao território de Sumaré, 10 km² a menos, mas é um território médio, é menor do que Santa Bárbara. Essa sim tem um território bem avantajado. Mas aqui não, aqui nós temos espaço sim. Agora, o que eu penso? Não dá mais para a gente construir grandes núcleos habitacionais. Nós temos que fazer pequenos projetos. E projetos de casas e projetos verticalizados também de apartamentos, para poder aproveitar melhor e para poder levar a infraestrutura urbana e infraestrutura social. Água, luz, asfalto, esgoto e posto médico, creche, escolas, enfim. De modo que a gente não tem esses bolsões vazios que ainda existem em Americana, para que a gente possa aproveitar adequadamente a terra que nós temos disponível. Então, hoje existe um suposto programa habitacional lá na região do Pós-Represa. O senhor tem dúvidas da regularidade desse processo? O senhor pretende apoiar essa questão? Porque está numa área municipal. Aline, essa é uma coisa preocupante, porque aquela região, ela tem titulação privada, certo? Não há nenhuma proposta do município para o desenvolvimento urbano da região. Existe lá um discurso apenas que eu acho temerário. Eu acho temerário fazer as coisas da forma como essa administração está fazendo, apoiando uma ação que não tem sustentação legal, não tem sustentação no planejamento urbano. Eu acho temerário. Já estão acontecendo os problemas de pessoas que têm pago lá valores de R$50 por mês e que estão indo à polícia, estão fazendo ocorrência, estão se queixando
da falta um contrato, vocês viram aí, é uma coisa absolutamente, eu não quero nem adjetivar isso para não cometer nenhum erro, mas acho temerário esse projeto, que não é um projeto, que é uma iniciativa aí de alguns para a ocupação de uma área que, ali, Pós-Represa, é o vetor de desenvolvimento da nossa cidade. É para lá que nós temos que olhar. Portanto, nós temos que fazer isso com muito critério. Não dá para fazer isso na galega. Tem que fazer isso adequadamente. Por falar em desenvolvimento, mentor, de que forma o senhor pretende conduzir a Americana na guerra fiscal com os demais municípios da região, sem que isso penalize demais a cidade com renúncia de receita? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu penso que é preciso trazer novos empreendimentos para a cidade. Acho fundamental que se faça isso, mas acho também fundamental que a gente valorize aqueles que já estão aqui instalados, que queiram expandir os seus espaços, queiram construir novas plantas, que queiram aumentar a sua produção e que, para esses, não há nenhum benefício previsto na legislação. Então, eu quero olhar para esses empreendedores locais e facilitar para que eles possam desenvolver melhor as suas atividades. Não dá para a gente aceitar que um salão de expansão aqui em Americana de uma empresa vai construir um salão de 2.000 metros quadrados. Para fazer a aprovação preliminar, ele tem que contribuir com 20 mil reais, aproximadamente 20 mil reais, para um tal fundo de desenvolvimento ambiental do DAE, e que se o projeto dele não for aprovado, ele perde 20 mil. Poxa, isso primeiro que do ponto de vista do Código Tributário não existe, é uma figura, né, que não existe. Então, vamos rever isso, mas hoje acontece. Foi uma lei criada pelo atual prefeito que é um obstáculo enorme ao desenvolvimento dos empreendedores locais e dos outros empreendedores também. Agora, para uma determinada empresa que vem, ele abre mão dessa contribuição. Ora, e aquele que está aqui, para construir, precisa contribuir, precisa pagar antecipadamente. Não é justo isso, não tem o menor sentido. Então, nós vamos ter uma política direcionada para os empreendedores locais, valorização do seu desenvolvimento, vamos valorizar também e criar possibilidade para que eles possam fornecer para a Prefeitura Municipal. A presidente Dilma baixou um decreto dizendo que o produto brasileiro, o produto nacional, mesmo que custe até 25% mais caro, tem preferência em relação ao produto estrangeiro. Nós vamos ter alguma coisa que a gente possa também valorizar o empreendimento, a empresa municipal, não sei se dessa maneira ou de outra, mas nós vamos criar um mecanismo que possa valorizar e incentivar a empresa local para fornecer para a prefeitura com compromisso de receber. Nós vamos comprar, nós vamos pagar, e vamos pagar pontualmente os compromissos que nós assumirmos com os nossos fornecedores. Antes de entrarmos em segurança, que o Leonardo vai fazer a pergunta ao senhor, só aproveitando o assunto do pós-represa, o senhor pretende retomar o processo de elaboração do plano diretor daquela área? Como o senhor acredita que deve ser explorado? Sem dúvida. Quando eu fui secretário de governo do prefeito Tebaldi, nós tínhamos uma equipe que estava encarregada de fazer o planejamento do pós-represa, o plano diretor, e naquela época nós trabalhávamos com fotografia aérea. Hoje nós podemos trabalhar com foto de satélite, que ficou muito mais barato, muito mais rápido e muito melhor, com muito melhor qualidade. Então nós vamos pegar esses instrumentos que a tecnologia nos oferece e vamos discutir com a sociedade um plano diretor. E vamos conversar com os proprietários da terra também, que têm direitos ali. E não vai ser falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer. Tem que discutir com o proprietário também como é que vai se dar o desenvolvimento daquela região. Eu tenho algumas ideias, algumas diretrizes, que no momento adequado eu também quero apresentar para a população. Agora sim, então, falaremos sobre segurança. Antônio Mentor, caso eleito prefeito de Americana, o senhor pretende manter a recém-criada Secretaria de Segurança Pública? E mais, que projetos o senhor possui para a Guarda Municipal? Bem, eu tenho um conceito de segurança pública que é um pouco mais amplo do que discutir apenas a questão da vigilância policial. Eu considero segurança pública um conjunto de ações que o município deve realizar, que começa
na zeladoria das ruas, das calçadas, na poda das árvores, na iluminação pública, nas condições da comunidade para que ela viva com uma sensação de segurança. Em primeiro lugar, isso. Mas a Guarda Municipal será direcionada em cima de alguns critérios. O primeiro deles é a vigilância comunitária. Ou seja, cada equipe da Guarda Municipal vai ficar estabelecida numa determinada região para que as pessoas possam conhecer os guardas municipais, para que os guardas municipais possam conhecer as pessoas e estabelecer uma relação de confiança entre guarda municipal e a população. Segundo, vai ser um trabalho preventivo. E terceiro, um trabalho ostensivo, de modo que a vigilância vai estar sempre em movimento, um giroflex ligado e oferecendo para a população o socorro na hora necessária. De modo que, com essa política, nós vamos melhorar e melhorar muito as condições de segurança. E eu valorizo muito o trabalho da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Americana sabe desse compromisso, inclusive com a chamada PEC 23. É um projeto de emenda constitucional ao Estado de São Paulo que amplia os poderes da Guarda Municipal, tornando a Guarda Municipal em atividades de polícia realmente. Hoje, a Guarda já faz isso, mas ela não tem amparo na lei, na Constituição do Estado, nem na Constituição Federal. E eu quero garantir que a Guarda Municipal, ao realizar esse trabalho ostensivo, preventivo e comunitário, também tem amparo na lei. Esse projeto de emenda constitucional foi o meu primeiro projeto de emenda na Assembleia Legislativa para garantir esse respaldo à Guarda Municipal. Antônio Mentor, o senhor está exercendo o 4º mandato de deputado. Como o senhor lida com o argumento, caso eleito, que a Americana perde um deputado? Ela perde um deputado e ganha um prefeito, né? Nossa, hoje nós já conquistamos muitos recursos para cá, para a Americana. Só do governo federal, Reginaldo, foram 157 milhões de reais. E isso tendo em vista que nós temos que trabalhar para vários municípios. Eu tenho também relações políticas com outros municípios aqui da região e tenho ajudado esses outros municípios. Imagine, modéstia às favas, se eu puder me dedicar exclusivamente à Americana. E eu tenho essa dívida com essa cidade. Foi aqui que eu construí a minha vida, realizei os meus sonhos, criei os meus filhos, meus netos. Eu preciso fazer para a Americana quanto mais eu puder para retribuir essa cidade daquilo que ela me ofereceu, em termos de realização e de momentos de muita felicidade. E eu quero fazer isso. Eu quero me dedicar exclusivamente à Americana nos próximos 4 anos para oferecer a recíproca do que a Americana me ofereceu durante toda a minha vida. Qual seria o papel da sua vice, Luísa Tebaldi? Essa é a única secretária que já está nomeada no meu governo. É uma figura extraordinária, uma guerreira, uma mulher da melhor qualidade, tem uma experiência na área social que é fenomenal, conviveu com Dona Luísa Tebaldi, conviveu com Valdemar Tebaldi, com eles aprendeu a lidar com as necessidades mais fundamentais do ser humano. Ela será a secretária da promoção social no meu governo. Já que o senhor falou em nomeação, então o prefeito Diego de Nadai responde 2 ações de improbidade em função da prática do nepotismo. O senhor é a favor da contratação de parentes? O senhor pensa a respeito disso? Eu tive várias possibilidades de nomear meus parentes. Aliás, vocês conhecem minhas filhas e meu filho. São pessoas extremamente qualificadas, uma jornalista de ótima qualidade, colega de vocês aqui, vocês a conhecem, a Estefânia, a outra é advogada, professora universitária, meu filho Diogo também é um empresário aqui na cidade, a minha mulher é professora, formada na Universidade de São Paulo, com vários cursos de especialização, enfim, são pessoas extremamente qualificadas. Nesses 12 anos como deputado, eu tive muitas oportunidades de nomear qualquer um dos meus parentes para trabalhar comigo, mas eu sou contra o nepotismo. Eu não admito que haja favorecimento por conta da relação familiar. Apesar dessas pessoas que estão ao meu lado, eles já me ajudam voluntariamente e com essas qualidades que eu mencionei. Portanto, não há nenhuma hipótese de nomeação de parentes na minha relação familiar
em cargos da administração municipal. Esse é um compromisso que eu assumo aqui com vocês, com a população, e não estou falando daqui para frente não, estou falando daqui para trás, porque foram 12 anos que eu poderia ter já tomado essa medida e nunca fiz isso e não farei. O senhor é deputado, como o senhor disse, há 12 anos. Antes o senhor foi secretário de governo do Tebaldi, foi vereador, então o senhor conhece muito essa questão do legislativo e executivo. Mentor, qual seria a sua relação com a Câmara com relação à discussão de projetos, relacionamento com vereadores? Primeiro, uma relação de respeito ao poder legislativo, aos vereadores que foram eleitos e designados para cumprir uma determinada função no município. Qual é a função? A primeira delas, fiscalizar o executivo. A segunda, legislar, aprovar os nossos projetos. Uma coisa eu garanto para vocês, eu jamais, a não ser que seja um caso assim, de calamidade pública, eu jamais vou pedir para os vereadores aprovarem qualquer projeto de importância em 15 minutos. Não vou fazer isso. Vou respeitar o tempo do legislativo, o trabalho das comissões, a análise que é preciso se realizar, as sugestões que vierem aperfeiçoar o nosso projeto. Eu fui vereador, é verdade, e ajudei a presidir os trabalhos da lei orgânica do município. Vou respeitar a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara e principalmente o poder legislativo e os seus vereadores, estabelecendo uma relação de diálogo equilibrada, e eu espero que a Câmara Municipal tenha a qualidade necessária para compreender esse novo modelo, sem autoritarismo. Não admito autoritarismo no meu governo. Vamos fazer uma gestão democrática, participativa e, na relação com a Câmara, uma gestão respeitosa. Temos agora a pergunta de um ouvinte, o Leonardo. A ouvinte Solange Cinci, de 61 anos, moradora do bairro São Jerônimo, candidato, quer saber quais as propostas do candidato voltadas a criança e a idosos, lá do bairro São Jerônimo, e aponta que os brinquedos instalados na Praça da Fraternidade estão com problemas. Ela também quer saber se há projetos para melhorar a iluminação pública lá do bairro. Bem, começando pela última parte, a questão da iluminação pública é um projeto que tem que se estender por toda a cidade e começar dos bairros para o centro, porque é lá que a iluminação pública funciona como um fator de segurança. Para combater o mal feito, nós temos que deixar as ruas às claras, em todos os bairros da cidade, não apenas na região central ou nesta ou naquela avenida. Nós temos que transferir essa responsabilidade que o município tem para os bairros mais distantes do centro. Segundo, a nossa proposta central está focada na criança, na educação, na ampliação do horário da creche, na garantia do horário em período integral nas EMEIs e ampliação das unidades de CIEP na cidade. Para quê? Para valorizar e atender efetivamente a criança. E, além do idoso, eu queria colocar, Leonardo, se você me permitir, um capítulo especial que nós vamos ter na relação com as mulheres, do ponto de vista da saúde da mulher, que tem questões muito especiais e diferenciadas. Nós vamos trazer para a Americana os programas de saúde da mulher que foram direcionados pela presidente Dilma. A Rede Cegonha, que acompanha a mulher durante a gravidez e depois do parto, acompanha a puericultura da criança. O combate ao câncer de mama e o combate ao câncer de colo de útero com medidas preventivas para que elas possam se tratar com a necessária antecedência dessa possibilidade de doença que tem feito tanto mal às mulheres. A defesa das mulheres em situação de risco, criando espaços aqui no município para que se enfrente a questão da violência doméstica contra a mulher, a profissionalização da mulher, que nós queremos abrir espaços para que a mulher, que cada vez mais cresce no mercado de trabalho, ela tenha também funções cada vez mais qualificadas, ela possa exercer funções de maior importância, e para isso ela precisa se qualificar, ela precisa receber informação e treinamento. E a questão do idoso, respeito ao idoso. Programas, veja só, algumas pequenas coisas que nós procuramos fazer aqui no município e que foram desrespeitadas pela atual administração. Queria citar aqui, por exemplo, o fato da gente ter conseguido uma verba, pequena verba, para a compra de um ônibus para a terceira idade, um ônibus que poderia levar
grupos de terceira idade, para suas excursões, para os seus passeios. E esse ônibus foi comprado e está parado há 2 anos. Como isso? Por quê? Por uma razão mesquinha, uma razão política. Porque fui eu que trouxe? Não pode fazer isso, não tem cabimento. Mas nós conseguimos dinheiro para construir aqui, e isso focando também especialmente o idoso, Leonardo, para construir aqui uma nova sede do INSS. A sede do INSS aqui americana é horrível. Na verdade, ela tem obstáculos arquitetônicos que dificultam o acesso das pessoas. Nós conseguimos 2 milhões de reais para construir a nova sede e perdemos esse dinheiro por quê? Porque a prefeitura não cumpriu a sua parte, que era apenas indicar o local onde a nova sede seria construída. E assim, várias outras coisas que não foram tratadas adequadamente, até coisas, até emendas que nós fizemos, por exemplo, nós arrumamos, e a população da praia sabe, nós conquistamos 5 milhões e 700 mil reais para fazer o asfalto da praia. Uma obra que custava 7, portanto, 80% do dinheiro que foi destinado ao asfalto da praia foram emendas minhas e do deputado federal José Mentor. Eu tenho provas disso, tem tudo documentado, não há o que questionar a respeito disso. E o prefeito entrou na justiça para impedir que eu dissesse isso para a população. É uma coisa assim absurda, não tem o menor cabimento. Quer dizer, eu disse outro dia, eu vou repetir aqui, a gratidão é uma virtude, é um sentimento nobre. E a ingratidão, pelo inverso, é um sentimento muito mesquinho. Bom, a respeito agora do passo municipal, a Aline quem faz a pergunta. Candidato, em 2006, o ex-prefeito Eric firmou um acordo com a União Operária para a construção do SECAP em área anexa, onde seria o novo passo. O senhor pretende executar esses 2 projetos, tanto o passo quanto o SECAP? No primeiro momento é impossível. Impossível em função da situação econômica que o município vive. As finanças do município impedem qualquer iniciativa e é sempre bom ter, por exemplo, um passo municipal com a assinatura de Niemeyer. Claro, qualquer cidade seria valorizada com um projeto como esse. Americana também. Eu avalio que seja assim, uma coisa importantíssima para o município e especialmente para a Americana. Mas nesse momento não dá para fazer. Não dá para fazer porque as finanças do município estão absolutamente comprometidas. Se nós encontrarmos um meio para fazer uma obra como essa, com outro financiamento que não seja financiamento público, se nós pudermos ter uma iniciativa junto à iniciativa privada, um investimento de uma empresa pública como a Petrobras, nós podemos encontrar uma forma para executar uma obra como essa que eu acho que seria emblemática para a Americana, mas com recursos do município não dá para fazer agora. O senhor pretende resolver essa questão do pagamento de aluguéis para acomodar todas as secretarias? Isso é grave, Primeiro nós temos que rediscutir alguns espaços que estão alugados, alugados para atendimento de serviços que são da competência do Estado e da União. Eu quero conversar com o governador e com a Secretaria de Estado para que eles participem dessas despesas. Nós temos compromisso e já atendemos em grande medida despesas que são da competência do Estado, principalmente do Estado, mas também da União. Eu vou discutir com esses setores para que a gente possa reduzir a despesa do município na alocação de imóveis para a prestação de serviços que são obrigações do Estado e da União. Em relação ao aluguel de veículos, o senhor pretende recuperar a frota própria? Tem que recuperar a frota própria, principalmente em veículos de maior durabilidade. Máquinas, caminhões, tratores, esses têm que ser utilizados por conta da durabilidade desses veículos, eles têm que fazer parte da frota própria. Os veículos pequenos, nós temos que fazer uma análise do ponto de vista do custo-benefício. E esse é um número que é um número complexo que nós vamos determinar na medida em que nós tivermos acesso às despesas decorrentes da manutenção dos veículos, dessa frota de veículos pequenos. Eu não tenho preconceito em relação a isso, não tenho preconceito. Se for mais conveniente para o município, nós podemos continuar fazendo. Se não for,
nós vamos fazer a frota própria, tem financiamento hoje, o Banco do Brasil oferece condições bem favoráveis para a gente adquirir esses veículos. Mentor, a última pergunta da Sabatina a respeito de meio ambiente. A Americana possui parques naturais como o Gruta da Inês, Parque Hércules Jordano e Parque dos Ipês. Como o senhor pretende recuperar essas áreas para que a população possa usá-las de maneira segura? Olha, Gruta da Inês é um símbolo da nossa cidade. E as intervenções que foram direcionadas para a Gruta da Inês, elas começam pelo final. A primeira medida que nós temos que tomar em relação à Gruta da Inês é tirar o esgoto, canalizar e tratar aquele esgoto, ou enviando para cá, ou para Carioba, ou uma nova estação, uma estação pequena que possa dar conta daquele movimento de esgoto daquela região. Mas essa é a primeira coisa. Para quê? Para respeitar a natureza. E aí sim nós podemos ter intervenções urbanas para áreas de lazer, de passeios, etc. Mas antes disso, antes de tirar o esgoto, não adianta fazer nada. A gente vê lá, né? Fizeram várias pequenas obras lá na Gruta da Inês e está tudo largado, já está apodrecendo tudo, já está caindo a cerca, já está totalmente deteriorado. Então não adianta, se não tiver condições para trabalhar lá. A Praça Hércules Jordano, nós tínhamos um projeto que foi encaminhado à Petrobras já há muitos anos e tinha sido aprovado pela Petrobras, mas faltou a iniciativa do município também para concretizar um projeto muito bonito, um projeto que transforma aquela praça num centro de esporte e lazer, cultura, e que nós vamos retomar. E nós temos bons contatos na Petrobras também com a presidente Graça, e eu tenho certeza absoluta que eu vou levar para ela de volta esse projeto que nós vamos recuperar e vamos implantar. Porque o grande problema é financeiro. A Gruta da Inês recebeu recursos do Estado para fazer o projeto acontecer. O direcionamento foi equivocado. A Praça Hércules Jordano também, ela vai atender uma população ali do Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Zanaga, né, que não tem ainda um espaço adequado para as atividades de lazer. Nós vamos fazer isso de modo que a gente possa respeitar. E vamos fazer também a recuperação dos espaços na orla da Praia Azul e da Praia dos Namorados, que é também um emblema, um símbolo da nossa cidade, que apesar da água da represa, nós não temos uma interferência única, podemos ajudar, mas não vamos poder resolver o problema da qualidade da água. Mas a qualidade da orla, sim, essa sim nós podemos criar espaços que possam se transformar em espaços que respeitem a natureza e ao mesmo tempo também garantam para a população áreas de lazer, de esporte e de cultura. Antônio Mentor, candidato pelo PT à Prefeitura de Americana, muito obrigado pela gentileza, pela participação do senhor. O senhor tem mais 4 minutos para suas considerações finais. Para agradecer muito a vocês do Grupo Liberal, que nos dão essa oportunidade de dialogar com seus leitores, com seus ouvintes aqui através da rádio e do site do Liberal. É muito importante esse momento. Eu acho que ninguém poderia abrir mão dessa oportunidade de tratar com o eleitor na reta final de uma campanha eleitoral. A gente vai estabelecer em Americana, eu queria colocar isso para finalizar, uma administração para todos, uma administração democrática e participativa, de convivência pacífica com todos os setores, aqueles que concordam conosco e o diálogo com aqueles que não concordam também. Repetindo esse método de trabalho em que a população possa dizer quais são os rumos que pretende fazer os recursos públicos serem direcionados através do orçamento participativo. Agradecer também, de novo, a minha companheira de chapa, Heloísa Tebaldi. É uma mulher de uma dignidade que surpreende qualquer observador. Uma mulher guerreira, determinada, uma mulher que sabe, que conhece as razões mais difíceis de serem compreendidas das pessoas que mais precisam, e por isso vai estar ao nosso lado no governo, com toda certeza, para recuperar as políticas públicas do governo Valdemar Tebaldi e da dona Luísa Tebaldi. Portanto, a minha palavra final é de agradecimento e de pedido de apoio a você que está nos assistindo, a você que vai ler no Jornal Liberal. Nós estamos formando uma grande corrente para implantar em Americana este modelo de governo. E eu preciso da sua compreensão, do seu apoio, do seu voto. Muito obrigado.